Olá, gente, bom dia. Bom, em primeiro lugar, desculpa pelo atraso, por esse atraso. A gente vai tentar, assim, a gente tem 2 horas do almoço, teria 2 horas de almoço, né? Então, digamos que a gente vai perder uma meia horinha aí de almoço, mas, enfim, acho que mesmo assim a gente ainda tem 1h30, acho que dá. Fica um pouco mais desconfortável, mas... bom, então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês na primeira mostra Cine Brasil Experimental, que acolhe o primeiro seminário de cinema experimental brasileiro. Talvez vocês já tenham visto na programação do evento, que ele vai até domingo. E hoje, às 20 horas, a gente tem uma sessão de abertura da mostra, com os filmes Eclipse e Loop. Então, bom, na primeira mesa aqui a gente tem o Lucas Murari, que é o mediador, o Lucas Parente e a Patrícia Mourão. Na mesa da tarde, a gente vai ter também outros 3 pesquisadores de cinema experimental, mais 3 apresentações. E a gente fecha o primeiro seminário com uma palestra do Carlos Adriano, às 17h30. Então, convido a todos a permanecerem até lá. Não teve inscrição, né, para o seminário, mas a gente vai passar uma lista de presença para que vocês anotem seus nomes e para a gente emitir depois o certificado, tá bom? Então, bom evento a todos. Obrigada. Obrigado, Luciane. Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Lucas Murari. Eu vou mediar aqui essa mesa, mas também vou fazer uma comunicação. A configuração da mesa vai ser a seguinte: primeiro eu falo o Lucas Parente, depois falo eu, por fim, a Patrícia. Cada um de nós vai ter aproximadamente 20, 25 minutos de fala, e ao final a ideia é que a gente abra para a gente fazer uma conversa, um debate sobre aquilo que foi discutido aqui. Tudo bem? Queria começar apresentando o Lucas Parente. O Lucas é formado em História, Cinema e Filosofia. Dedica-se ao cinema e à escrita, além de desenvolver pesquisas independentes que voltam-se para a história da imagem, da cidade e das religiões. Tem realizado projetos em parceria com diversos artistas e cineastas, e tem seus trabalhos A Bela e a Fera ou Uma Ferida Grande Demais, uma videoinstalação feita em parceria com André Parente e exposta no Museu de Arte do Rio em 2014. Além desse filme, também tem outros como Satan Sati ou Memória de uma Amnésia, uma mediometragem de 2015, co-dirigido pelo Juruna Malon, e Calypso, um longa-metragem co-dirigido com Rodrigo Lima. Mas, para além disso, o Lucas também faz muitas outras coisas, projetos, curadorias, exposições, enfim. Passo a palavra para ele. É isso. Alô? Alô, bom dia. Eu queria agradecer... Está dando para ouvir aí? Não sei. Tá. Queria agradecer ao pessoal do festival, da mostra Cine Brasil Experimental, sobretudo porque, além de promover exibições e esses debates aqui, também houve uma série de digitalizações de filmes muito raros que foram feitas pelo pessoal do festival, e isso foi bastante importante. Um desses filmes, por exemplo, é o Era Uma Vez, esse filme do Jorge Abranches, que eu vou falar um pouco dele, desse caso, que é um filme da Corsina. Foi digitalizado também um filme do Lúcio Aguiar, da Corsina também, Legítima Defesa. Esses 2 filmes, o Era Uma Vez, do Jorge Abranches, e o Legítima Defesa, do Lúcio Aguiar, vão ser exibidos amanhã, às 4 horas da tarde, numa sessão dedicada à Corsina. Eu vou aqui falar um pouco dessa cooperativa que existiu no Rio de Janeiro ativamente entre 78 e 83. Fora isso, foi digitalizado também o Eclipse, mas nesse caso não fazendo parte do Festival da Mostra, mas a partir de um esforço conjunto lá da gente no Rio de Janeiro, enfim, de um projeto do qual eu vou falar um pouco também. E esse Eclipse, que é uma cópia digital que vai ser exibida amanhã na sessão de abertura, né? Hoje. Hoje? Que horas? 8 horas. 8 horas. Eu recomendo fortemente a exibição do Eclipse, esse filme, essa sessão às 8 horas da noite. E aí vou falar também um pouco, se der tempo, do Eclipse. Mas, enfim, ressaltando essa importância desse esforço de digitalização de filmes também, para além de exibições, debates e mostras, assim, de voltar um pouco à questão da preservação, já que boa parte da memória, digamos, do curta-metragismo, da produção de curtas-metragens dos anos 70 vão se perder nos próximos... A gente tem uma estimativa que eles vão se perder nos próximos 5 ou 10 anos.
Então, assim, bom, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho feito um trabalho na Cinemateca do MAN de catalogação dos curtas-metragens, na Cinemateca do MAN. E é uma pesquisa que é voltada para produção de textos, digitalização, exibição, programação e catalogação dos curtas, mapeamento dos curtas-metragens brasileiros nos anos 70, sobretudo, mas também nos anos 60 e 80. E aí minha pesquisa ela se volta muito para o que a gente costuma chamar de curta-metragismo brasileiro, né? O que é o curta-metragismo brasileiro? A gente pode dizer que existe, a partir dos anos 60, uma enorme difusão de produção de curtas-metragens de vários formatos, né? Que depois, enfim, de Super 8, 16mm, tem o surgimento do Nagra, né? Que é um gravador de som que vem já desde os anos 50, 40, 50, enfim, mas que vai criar uma enorme difusão da produção de curta-metragem e que essa difusão vai se dar também através de festivais, de cineclubes. Mas, basicamente, assim, eu tenho criado uma periodização dessa pesquisa que começa com o surgimento do festival do JB Mesbla, que é um festival de cinema amador, que começa em 1965, no Rio de Janeiro, né, que na época da comemoração dos 400 anos da cidade, e que é um festival que vai exibir apenas bitola em 16mm. E é curioso porque, por exemplo, em 69, a gente estava conversando agora lá em cima, eles exibem filmes apenas de 90 segundos. Então, assim, tem umas certas surgimento de formatos bastante particulares, assim. São filmes de 16mm de 90 segundos. E essa história dessa difusão desse cinema, digamos que ali está sendo chamado de cinema amador, ela vai continuar se difundindo, vai ter uma verdadeira explosão com o surgimento do Super 8 no final dos anos 60, o que vai gerar também esses novos cineclubes e um dos mais importantes festivais de curta-metragem no Brasil, que vai ser o Jornadas da Bahia. A Jornada de Cinema da Bahia, que começa em 72, ela exibe indistintamente, numa mesma tela, digamos, numa mesma sessão, filmes de Super 8, filmes de 16mm e filmes de 35mm, sem que haja uma ordem, digamos, hierárquica em termos dos formatos. Um filme pode ser passado primeiro um 35 e depois um Super 8 e tal. Nessa Jornada de Cinema da Bahia vai surgir em 74 a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, e que depois a ABD-IC, né, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Da ABD, por sua vez, surge uma pressão sobre a legislação que regulamentava a exibição dos curtas-metragens nas salas de cinema. Até então, até 1975, existia esse órgão regulador, que era o INC, Instituto Nacional do Cinema, que é herdeiro do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que vem lá da época Vargas. Mas o Instituto Nacional do Cinema, basicamente, eles vão dar certificados de qualidade ou não para os curtas-metragens, que são exibidos em 30%, mais ou menos, 30% das exibições, ou seja, sobretudo antes de longas-metragens estrangeiros, são exibidos filmes de cinejornal, sobretudo, e outros curtas-metragens, normalmente de caráter educativo. Muitos filmes que são interessantes dessa época, por exemplo, posso dar um exemplo particular que eu conheço, que é um filme que chama Chega de Demanda, que é um filme do Roberto Moura, de 1974, que é um filme sobre o Cartola, que é uma obra-prima. Esse filme, por exemplo, não recebe o certificado, ele é tido como um filme que não tem boa qualidade suficiente técnica, como se não tivesse qualidade técnica, para ser exibido na sala de cinema. Então era uma maneira de criar uma censura ali, né? A ABD, então, que surge nessas jornadas de cinema da Bahia, vai criar uma pressão sobre o INC, sobre a Embrafilme, para criar uma nova regulamentação da distribuição dos curtas-metragens. Nessa época, então, o INC, em 75, surge uma lei, que, enfim, tem um número da lei, né? Lei número 6.281, enfim, em dezembro de 75, que ela extingue o INC, funda o CONCINE, que é o Conselho Nacional do Cinema, que vai ser um órgão regulador, e coloca a Embrafilme como distribuidora. Então, basicamente, a Embrafilme vai ser responsável pela distribuição dos curtas-metragens a partir de 75 na sala de cinema, e o CONCINE vai ser esse órgão regulador, né, que vai, digamos, dar os certificados, você vai fazer o CPB, né, o Certificado de Produto Brasileiro, etc. Então, a partir de 75 surge isso que a gente chama como a Lei do Curta-Metragem. Né? Como eu vinha dizendo, isso vem uma história que vem lá do Festival de Cinema Amador, passa pela Jornada de Cinema da Bahia, por uma difusão de cineclubes, pela difusão do superoitismo, por um
grande explosão do cinema de curta-metragem no Brasil, até existe essa pressão, né, sobre o governo para ter uma regulamentação que faz com que surja a lei do curta. A lei do curta, ela vai ser responsável, portanto, ela torna obrigatória a exibição de um curta-metragem nacional antes de cada longa-metragem estrangeiro, né? Ela é basicamente só isso, a lei, né? Depois ela vão surgir, digamos, remendos na lei, enfim, que vão fazer com que ela se torne vigente, né? Porque ela surge em 75, mas ela vai ser posta em prática a partir de 78. Então, é uma lei que existe entre 78 até o final da Embrafilme, em 1990, né? Digamos, 89, 90. Então, esse é o período do que eu tenho chamado de, né, dessa pesquisa, desse curta-metragismo brasileiro. É um período que vai, né, dentro dessa minha linha de pesquisa, mas, enfim, é uma questão mais de recorte, né, cronológico e tal, espacial e tal, que vai entre 65, portanto, né, com o surgimento do festival JB, até 1990, né? Então são 25 anos aí de uma produção que vai crescente de curtas-metragens no Brasil, até que com a lei do curta, né, são exibidos por volta de 100 curtas-metragens nacionais por ano. Então, se a lei do curta foi posta em prática entre 78 e 89, mais ou menos, a gente pode dizer que foram exibidos 1000 curtas-metragens brasileiros em salas de cinema, né, numa década. E que certas pessoas afirmam, portanto, que o Brasil teria sido, nessa época, sobretudo no início dos anos 80, o país que mais produziu curtas-metragens do mundo. E aí surge uma série de questões com a lei do curta, série de problemas. Eu estou sendo meio rápido para chegar na porcina, né? Que aí a questão é a seguinte: a lei do curta, ela faz com que surja uma série de problemas. Primeiro, assim, 5% da verba, né, da sala de cinema, 5% dos ingressos vão para os curtas-metragens, né? E, ao mesmo tempo, existe uma série de regras, né? Os filmes eles têm que ser em 35mm, eles têm que ter no máximo 12 minutos, né? E eles têm que ter um certificado de produto brasileiro e eles têm que ser produzidos por uma produtora, né? Então tem uma série de cineastas que vêm dessa história do curta-metragismo que eram cineastas absolutamente autônomos, que não tinham produtora. E então começa a surgir uma nova pressão dentro da ABD, né? O pessoal da Associação Brasileira de Documentaristas começa a criar uma nova pressão interna, que é: ou nós vamos fazer uma pressão sobre a Embrafilme e o Concine de que os cineastas vão poder apresentar obras como CPF, ou seja, como pessoa física, ou a gente vai criar uma cooperativa. Porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam começando a lucrar, as empresas, que muitas vezes eram dos próprios exibidores, estavam fundando empresas para apenas abrir vagas para, bom, se você quiser colocar o seu curta-metragem no cinema, você me paga uma porcentagem dessa bilheteria, desses 5%, e eu coloco o seu curta como sendo da minha produtora. Então começaram a surgir empresas que estavam apenas lucrando em cima do curta, e às vezes fazendo curtas-metragens propositalmente ruins para jogar o público contra o curta-metragem brasileiro e também lucrar em cima do curta-metragem. Que o pessoal chamava isso de filmes bomba, né? Que eram os filmes bomba. Tem um filme, por exemplo, que se tornou clássico, que era apenas, sei lá, um cavalo marinho sendo filmado dentro de um aquário. E aí a pessoa ficava sendo exibido isso, o público ficava puto contra o filme e ao mesmo tempo esse filme lucrava desses 5%, né? Dizem que o Luiz Severiano Ribeiro né, a empresa do Severiano Ribeiro abriu uma série de produtoras e que eles ficavam de cima do Odeon filmando os pombos da praça da Cinelândia e exibindo na sala de cinema, né? Enfim, e aí dentro dessas histórias, esses filmes também seriam interessantes de serem recuperados, né? Esses filmes bombas, no sentido assim, talvez dentro de um novo contexto eles possam ser vistos de outra maneira, enfim. Digamos, exibido em sala de exposição, vai saber, né? Mas, enfim, eram filmes propositalmente para jogar o público contra o filme e ao mesmo tempo lucrar desses 5%. Então, assim, existe essa pressão que é para, bom, vamos criar, além da ABD, uma cooperativa que seja uma distribuidora de curtas-metragens, né, desses curta-metragistas autônomos sem empresa. Por quê? Ou vamos criar uma abertura para que todas as pessoas que tenham CPF possam enviar os seus curtas-metragens. Isso cria-se uma guerra entre esses dois grupos, essas duas possibilidades dentro da ABD, e ganha o pessoal que vota em fundar uma cooperativa.
O que é até hoje questionável, né? Mas assim, a questão do surgimento da Corsina, que vai ser essa cooperativa, que surge do seio da ABD, no Rio de Janeiro, é a cooperativa dos realizadores cinematográficos autônomos, né? Que eram cineastas que vão criar a Corsina, na verdade, no INCRA, né? No Instituto da Reforma Agrária, né? Que regulamentava as cooperativas. Então é uma situação bem absurda, assim, legislativa, mas que eles vão vencer do pessoal que queria que fosse CPF, praticamente porque eles queriam criar um outro grupo que se tornasse forte o suficiente para criar novas pressões, né, sobre a Embrafilme e sobre o Consine. E aí a Corsina ela vai durar até o final da Embrafilme, mas na verdade ela dura de fato, em termos de produção e de distribuição, de 78 a 83. Nessa época, entre 78 e 83, a Corsina produz 50 curtas-metragens, mais ou menos, ou seja, ela não produz de fato, porque todo o dinheiro que ela recebe desses 5%, ela redistribui entre os próprios cineastas autônomos, né? Então, assim, quem produz são os cineastas autônomos. Não existe a Corsina como uma empresa, digamos, lucrativa. Ela é apenas uma distribuidora, uma representante de cineastas autônomos, mas que se juntavam e conseguiam produzir curtas. Porque os curtas, esses 5% de bilheteria, às vezes era bastante dinheiro. Eles tinham um teto de 80 mil cruzeiros na época, que era uma grana equivalente, ou seja, com um filme de 10 minutos, você conseguia produzir, com o que você lucrava, 2 outros filmes, né? Então isso criou um sistema de produção de curtas-metragens muito grande, pessoas que viviam de fazer curtas-metragens. E aí, como eu não tenho muito tempo para falar aqui, eu prefiro pular para uma outra questão, que é falar de alguns cineastas da Corsina, porque senão eu vou ficar só falando de questões de legislação e da disputa, digamos, econômica política, sem falar da questão, enfim, da produção mesmo deles. O que é interessante notar, primeiro, é que a Corsina não é uma cooperativa que surge, portanto, a partir de uma proposta estética, né? Ela surge a partir de questões econômicas e políticas, né? Então, são mais ou menos por volta de 36 cineastas que se juntam, nem todos são realizadores, existem, né, técnicos ali, que produzem por volta de 50 curtas-metragens, que é o que eu consegui mapear até hoje, mas eu acredito que chegue até 60 no máximo, e que distribuíram por volta de 100 filmes. Passaram pela Corsina uma série de cineastas, né, o Arthur Omar, por exemplo, que é um que se tornou mais conhecido depois, né, de cineastas, digamos, de cinema de artista. Passaram também cineastas, por exemplo, mais comerciais, absolutamente diferentes. Eu ponho assim, por exemplo, Sérgio Rezende, que foi da Corsina. Então você coloca assim, Sérgio Rezende e Arthur Omar, entendeu? Você já vê que é uma coisa assim absolutamente esquizofrênica. E essa produção da Corsina, então, ela vai ser muito múltipla nesse momento. Vão ter cineastas etnógrafos que vão trabalhar com etnografia, cineastas que vão tratar de urbanismo, cineastas que fazem filmes conceituais, cineastas que apostam numa espécie de indústria do curta-metragem, que é uma coisa bastante interessante de estudar, né, que surgiu nessa época, esse discurso mesmo do mercado do curta-metragem, como uma produção de uma possível nova industrialização do cinema brasileiro. Enfim, que vai ser justamente esse pessoal, do Emiliano Ribeiro, o Sérgio Rezende, o José Joffre, a Sandra Werneck. Tem uma série de cineastas ali que tem um pé em questões, digamos, de denúncia política e, por outro lado, de fazer um cinema bastante comercial. Por outro lado, tem esses cineastas que são propriamente cineastas vinculados ao cinema conceitual e tal. É o Arthur Omar, o André Parente, tem o Wilson Coutinho, que faz um filme sobre o Ciro Meirelles. Mas tem outros cineastas, que é o que tem me interessado mais, que são justamente esses outros cineastas. Esses cineastas talvez não tão bem classificáveis dentro desses grupos, né? Que não são nem propriamente cineastas documentaristas antropólogos, nem propriamente fazem cinema de artista, nem são cinema comercial, digamos, industrial. Que são, por exemplo, Sérgio Pel, Paulo Veríssimo, Jorge Abranches, Sebastião de França, que são hoje em dia talvez menos estudados, digamos assim, porque não fazem parte propriamente de um movimento claro, né, desse cinema. E que são cineastas que têm, digamos, são os que eram mais fortes dentro dessa história da ABD, dentro dessa história do curta-metragismo, né, digamos, que estavam criando uma forma, basicamente, bastante aberta, que não tinha